Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo que a gente estava sem fazer um vídeo, né? Nós vamos retomar hoje com um tema de suma importância para a nossa cultura ocidental, que é a festa do Natal. Então a gente vai explanar um pouquinho sobre a origem do Natal, né? Será que o Natal sempre foi comemorado dessa forma que a gente comemora? Será que o significado do Natal, como o nascimento de Jesus, isso sempre fez parte da história? Como é que se desenvolveu essa ideia do Natal e desse ritual de presentes? Então, o que a gente vai abordar a seguir, né? Primeiramente, que a gente não conhece o Natal sem a representação do Papai Noel, né? O bom velhinho, que aparece sempre nesse período, vindo aí com a sua carruagem da Lapônia, né? Ali naquelas regiões mais distantes da Europa. Então, em primeiro lugar, que o personagem Papai Noel, ele é baseado em um dos santos que foi canonizado pela igreja, que é o São Nicolau, que viveu ali por volta da primeira metade do século IV, né? Que era o velhinho que também tinha por hábito presentear os pobres. Ele vivia ali na região da Ásia Menor, onde atualmente se localiza a Turquia. Ele tinha essa tradição de presentear os mais pobres, os mais necessitados, e, segundo os estudiosos da história, teria nascido aí, baseado nesse personagem, o São Nicolau, né, a ideia, né, a mitologia do bom velhinho Papai Noel, né? Então, as tradições do Natal são muito associadas a esse Papai Noel. Agora, se essa roupa vermelha que a gente conhece tudo aí, isso daí teria sido fruto de uma propaganda da Coca-Cola, que parece que ocorreu ali nos anos 50, em que foi utilizado a figura do Papai Noel na propaganda da Coca-Cola com a roupa vermelha, né? Já que o logo da Coca-Cola tem a cor vermelha, né? Mas é como vocês verem imagens do Papai Noel ali com roupa azul, verde, principalmente verde, né? Mas originalmente não era essa roupa vermelha como nós conhecemos, né? Mas fora a questão do Papai Noel, a principal tradição que está relacionada ao Natal é a questão do nascimento de Jesus, né? E só que assim, eu vou abordar essa questão não pelo viés teológico da religião, mas sim pelo viés histórico, né? O que a história nos diz sobre Jesus e o que a história nos diz sobre a questão do nascimento de Jesus, né? Em que momento se passou a comemorar o aniversário de Jesus, né? Como sendo aí o sentido das festas natalinas, né? Em primeiro lugar, que eu já abordei isso antes, né? Eu estou finalizando meu livro sobre Jesus de Nazaré, que provavelmente vai se chamar Jesus de Nazaré e o seu contexto histórico-cultural. E então, para a gente repensar na questão do Jesus histórico, ou seja, aquele Jesus que a gente poderia inferir ser aquele personagem histórico do século I, existe todo um questionamento que passou a ocorrer a partir do século XVIII sobre se Jesus é uma figura histórica e se o Jesus narrado nos evangelhos é de fato a figura histórica ou uma figura mitológica, né? Então, os historiadores eles são unânimes em dizer que grande parte ali do material do Novo Testamento e das narrativas sobre Jesus, grande parte, a maior parte, são narrativas fictícias e mitológicas,
né? Mas também os historiadores dizem que se a gente conseguir fazer um filtro mais histórico ali sobre os evangelhos, das narrativas do evangelho, é possível esboçar, né, se aproximar do que seria esse Jesus histórico. Então, baseado assim no que é possível aproveitar ali da narrativa do Novo Testamento e com o contexto do século I ali de Israel, como era o contexto social, o contexto cultural, para dessa interação a gente poder apreender quem foi realmente Jesus histórico. Então, os historiadores usam como critério, né, o critério da múltipla atestação, ou seja, quais narrativas do Novo Testamento que é possível você encontrar em outras literaturas, para que a gente tenha ali algo que realmente pode ter acontecido, como, por exemplo, o que a gente tem de quase certeza, que se Jesus de Nazaré existiu, que realmente ele foi morto na crucificação, né? Ele foi crucificado pelo Império Romano, que ele provavelmente nasceu em Nazaré, que ele era um camponês judeu e que ele tinha um movimento de oposição à dominação romana, né? Porque a terra de Israel no século era dominada pelo Império Romano, e que Jesus ele tinha um movimento revolucionário de contestação a essa dominação do Império Romano, e que muitos historiadores o enxergam como um profeta apocalíptico, né? Então, ele teve ali grande influência da doutrina e do movimento de João Batista, que João Batista também era um profeta apocalíptico, né? Ele tinha ali o batismo de arrependimento e remissão dos pecados, né? E João Batista dizia, enfatizava que era possível, né? Era preciso, era necessário o arrependimento das pessoas, porque de alguma forma os finais dos tempos estavam próximos, né? Que Deus interviria na história para julgar os justos e restabelecer, né, o povo de Israel, né? E Jesus ele bebeu um pouco dessas fontes, mas Jesus ele conseguiu ali construir um movimento próprio, diferenciado do movimento do João Batista, né? É provável, né, muitos historiadores aventam de que João Batista teria uma influência ali da seita dos essênios, né, que provavelmente ele poderia ter sido um essênio, que os essênios eram uma seita que era formada por dissidentes sacerdotais que, no determinado momento, romperam ali com o Templo de Jerusalém e se retiraram para o deserto, né, principalmente o deserto ali do Mar Morto, nas cavernas de Qumran. Eles tinham ali uma vida monástica, uma vida ascética, baseada em rituais de alimentação, de purificação, rituais de purificação, principalmente com a água, né, que era um ritual chamado Tevilá, que é de onde teria surgido o batismo, né? E muitos autores também hipotetizam que Jesus pode ter, né, tido algum contato com os essênios. Não que Jesus tenha sido um essênio, mas é possível que ele pudesse ter tido contato, na medida em que, quando Jesus sai ali de Nazaré, perambula aí, vai para Cafarnaum, constrói o seu movimento e sai aí pelas vilas, pelas pequenas cidades ali da Galileia, Jesus teve interação com vários movimentos, teve interação com os fariseus, teve interação com os essênios. Isso é plenamente plausível. Isso não significa dizer que Jesus foi um fariseu ou que Jesus foi um essênio, mas é muito provável que ele tenha bebido dessas tradições para constituir a sua interpretação da Torá, da sua interpretação de um movimento social de restauração, né, do reino de Deus ou do reino de Israel, né? Mas, voltando à questão do nascimento, né, de Jesus, as fontes que a gente tem são os evangelhos. A gente não tem nada
produzido por nenhum historiador contemporâneo a Jesus sobre ele. Nenhum faz citação sobre Jesus. E quem são os historiadores contemporâneos a ele? Fílon de Alexandria, que é um historiador judeu que vivia ali em Alexandria do Egito. Fílon era uma possibilidade de ter tido ali algum contato com as tradições sobre Jesus e ter registrado. Fílon não escreve nenhuma linha sobre Jesus. Existe também o historiador Flávio Joséfo, que é mais para o final do século I, que ele escreveu muito sobre os movimentos messiânicos ali de revolta contra Israel, e ele faz 2 citações ali sobre Jesus. Mas uma dessas citações, sabe-se que é uma interpolação, né? Que é uma citação que foi alterada por escribas cristãos, né? Que ele cita Jesus, é o famoso testemunho flaviano, só que a frase que tem ali de Flávio Joséfo, hoje em dia é praticamente consenso de que foi uma frase que foi alterada por escribas cristãos. Alguns historiadores até acham que essa citação de Flávio Joséfo não existia nos originais, que é uma citação criada, né, por escribas cristãos, possivelmente um dos pais da igreja, Eusébio de Cesareia. Mas existe uma outra citação também do Flávio Joséfo, que ele fala do Tiago, irmão de Jesus, né? Tiago, que liderou a igreja de Jerusalém, que liderou o movimento de Jesus após a sua morte. Então existem 2 citações, é a única citação que a gente tem fora dos evangelhos de algum autor do século I, né? Mas partimos do pressuposto que o Jesus histórico, o Jesus de Nazaré, realmente existiu, mas se ele existiu, é praticamente certo que ele é diferente do que é narrado nos evangelhos, ou seja, as narrativas dos milagres, da ressurreição, do nascimento virginal. Essas narrativas, do ponto de vista histórico, a gente não tem como comprovar. Então, assim, para os historiadores, não se levam essas categorias para pensar quem foi o Jesus de Nazaré, né? Mas, com certeza, quando a gente limpa esses aspectos mitológicos, né, o que a gente consegue perceber é que o Jesus histórico provavelmente foi esse camponês, falante de aramaico, analfabeto, que tinha ali um movimento de contestação do Império Romano, que se enquadra mais nessa linha aí de ser um profeta apocalíptico. E esse Jesus de Nazaré, o que nós temos assim efetivamente de histórico sobre ele no Novo Testamento, realmente é uma pequena parte. Mas o primeiro evangelho dos 4 canônicos, né, Marcos, Mateus, Lucas e João, o primeiro evangelho, que é o evangelho de Marcos, praticamente não, né? Ele não fala nada sobre o nascimento de Jesus, não cita o nascimento de Jesus. Ele começa a sua narrativa falando do batismo, né? Falando ali do batismo de Jesus por João Batista, e que ali, a partir daquele momento, se inicia o seu ministério, né? Então Marcos, ele foca nesse aspecto. Nos 2 evangelhos seguintes, que é o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas, são os únicos evangelhos que falam, né, da questão do nascimento de Jesus. E lembrando, como eu já falei em outros vídeos, é importante frisar que esses 4 evangelhos não foram escritos pelos autores que a gente está acostumado a ouvir falar, né? Não foram escritos nem por Marcos, nem por Mateus, nem por Lucas, nem por João. Por quê? Esses evangelhos, eles foram escritos em grego, foram escritos fora das terras de Israel e foram escritos por vários autores que não tiveram nenhum contato nem com Jesus de Nazaré e nem com as testemunhas oculares de Jesus, né? Esses
autores, eles estão escrevendo muitas décadas depois, né? Marcos era um dos seguidores de Pedro. Mateus teria sido um dos apóstolos, né, seguidor de Jesus. Lucas teria sido seguidor de Paulo, e João teria sido feito parte ali dos 12 apóstolos. Só que esses 4 evangelhos não são escritos por esses autores, porque eles eram analfabetos e falantes de aramaico. Inclusive, num dos textos do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, fala, né, que Pedro e João eram iletrados, né, ou seja, eram analfabetos, porque o índice de analfabetismo ali na Antiguidade de Israel era quase que 99% que tinham acesso à educação, eram os escribas, os membros da família real, da corte do rei, né? Então, a classe que Jesus pertencia, que eram dos camponeses, não tinham acesso à educação, né? Então, é problemático a gente tomar como fonte o Novo Testamento nesse aspecto que eu falei para vocês, que foi publicado muitos anos depois, não foram publicados por testemunhos oculares, e são narrativas que são baseadas em uma tradição oral, né? Uma tradição oral que existia sobre Jesus, e que a partir dessas tradições foram se criando as histórias, mas cada comunidade tinha uma tradição diferente. Por isso que a gente tem aí no século II uma profusão imensa de várias narrativas, de várias facetas desse personagem Jesus. Tanto que o Evangelho de João, que é o evangelho mais tardio, que é datado ali do século II, Jesus é apresentado como o próprio Deus, né? Jesus não é apresentado como um judeu, um profeta apocalíptico, um revolucionário contra o Império Romano. Ele é apresentado como o próprio Deus, tanto que o Evangelho de João abre com aquele famoso prólogo, né, que diz: no início era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ou seja, ele apresenta Jesus como o próprio Deus, né? Então, é problemático a gente tomar os evangelhos como documentos históricos, até porque existem imensas contradições entre as histórias ali narradas. Então, por exemplo, nessa questão do Natal, que o nascimento de Jesus foi ser narrado ali pelo final do século I, quase 80, 90 anos depois da sua morte, né? Então, tanto o Evangelho de Mateus quanto o Evangelho de Lucas, eles tomam o Evangelho de Marcos, né, para confeccionar, e tomam com base uma outra fonte, que é a famosa fonte Q, né, que seria uma hipotética fonte de que Lucas e Mateus teriam se baseado para cada um compor o seu evangelho. E ali, a narrativa do nascimento de Jesus, em Mateus e em Lucas, são extremamente contraditórias em poucas coisas que eles batem. No que eles coincidem? Por exemplo, de falar da questão do nascimento virginal de Jesus, né? Isso, tanto Mateus como Lucas afirmam, né, que Jesus teria nascido concebido do Espírito Santo, né, o nascimento virginal. A questão é que esse tema do nascimento virginal já era ali na antiguidade, principalmente na cultura mediterrânea, já era ali um tema que fazia parte, era um tema bem disseminado. Então a gente tem vários nascimentos divinos, tem Júlio César não, Otávio Augusto, que foi o primeiro imperador de Roma, que ele é descrito ali como tendo um nascimento milagroso. Alexandre o Grande teria tido um nascimento milagroso também. Mitras, o deus solar, que fez muito sucesso ali na Antiguidade Romana, teve um nascimento milagroso. Hércules, né, ou Heracles, né, o herói grego, que ele nasce da conjunção entre Zeus com
humana, né, alquimena. Então, esse nascimento a partir da união de um Deus ou um semideus com uma humana, isso daí é um tema extremamente disseminado na cultura mediterrânea, né? E esse título também de Filho de Deus também é um título comum tanto na cultura mediterrânea como na própria cultura judaica, em que o rei Davi ele é apresentado como o Filho de Deus, porque o Filho de Deus na cultura judaica é um título de nobreza, né? É um título do Messias, né? Então, os autores dos evangelhos, para já fazer essa ligação de querer mostrar que Jesus, desde o início, já é um ser especial, já é um ser divino, eles compuseram essa narrativa do nascimento virginal. E lembrando que na cultura romana existe um texto que é a quarta ecloga de Virgílio, né? Que é um poeta. A ecloga é um tipo de literatura, vamos dizer assim, pastoral, poética, e que Virgílio ele fala ali de um nascimento de um ser divino que nasceria de uma virgem. Então, muitos autores, obviamente, veem ali influências dessa literatura na criação desse nascimento fictício, uma vez que Virgílio é um poeta ali popular da cultura greco-romana, principalmente da cultura romana, e o texto dele data ali de 40 antes de Cristo, ou seja, pelo menos 40 anos antes do nascimento de Jesus, já existia esse tipo de história de literatura falando do nascimento virginal, né? E a outra questão é que, para falar desse nascimento virginal de Jesus, Mateus utiliza uma suposta profecia de Isaías, que é Isaías 7,14, né? Que diz, e então a moça, a jovem, conceberá um filho que será chamado de Manuel, que significa Deus convosco. Então, Isaías diz que a jovem conceberá. Acontece que quando o livro de Isaías foi traduzido para o grego, na Septuaginta, essa palavra jovem, que em hebraico significa alma, foi traduzida para a palavra grega paternos, que significa virgem. Só que Isaías, né, não escreveu no sentido de ser uma virgem. Se ele fosse chamar essa moça de virgem, ele usaria a palavra hebraica betulá, que significa virgem, mas ele usou alma, que significa jovem, mas foi traduzida para o grego como paternos, que significa virgem. Então, Mateus se apoia nessa, que ele diz ali que é uma profecia, né, messiânica, mas não propriamente uma profecia messiânica, para fundamentar de que Jesus teria nascido de uma virgem. Então, como é que é isso? Não é complicado usar uma profecia que foi traduzida erroneamente para justificar que Jesus nasceu de uma virgem, né? E essa profecia Isaías fez no período ali do rei Acás, que o profeta Isaías era um profeta da corte do rei Acás, que era o rei de Judá. E o reino de Judá ele estava prestes a ser invadido pela coalizão do reino de Israel com o reino de Damasco. Por quê? Porque a Assíria, que era a potência dominante ali daquela região do Oriente, estava em guerra, né, com Israel e Damasco, e o exército assírio era muito mais poderoso. Então, para conseguir fazer uma coalizão para poder enfrentar a Assíria, os aliados, que eram o reino de Israel e o reino de Damasco, estavam pressionando o reino de Judá para apoiar a guerra. E, se não apoiasse, que eles poderiam invadir Judá. E aí, o rei Acás ele se sente ali desolado sobre o que ele deveria fazer, e ele pede que Deus ajude de alguma forma, dê algum sinal. Daí Isaías traz esse sinal, né, com essa profecia, dizendo que o sinal seria a vinda
né, de um bebê, né, o Emanuel, e que no caso, de fato, logo em seguida, a esposa do rei Acás engravidou, né, e o filho foi um futuro rei de Judá, que foi o rei Ezequias, que inclusive o rei Ezequias ele teve uma participação fundamental no futuro de invadir, de impedir que a Síria invadisse o reino de Judá. Então era uma profecia que tinha sentido ali para aquela época do rei Acaz, aquela época do rei Isaías, que isso era no século sétimo antes de Cristo, ou seja, 700 anos antes do nascimento de Jesus. Então, não era uma profecia messiânica e nem era uma profecia direcionada a Jesus, né? Mas Mateus utilizou essa profecia para falar do nascimento de Jesus, né? E a outra questão também da narrativa de Mateus e de Jesus, que assim, a narrativa de Mateus, ele fala daquela questão dos reis magos, né, que vieram do Oriente procurando ali o rei dos judeus, daí eles chegam ali em Jerusalém, perguntam, viemos atrás do rei dos judeus, ele é levado a Herodes, e que aí eles confidenciam que estão procurando ali, que era a criança que acabou de nascer, aí o rei Herodes ele fica todo paranoico, consulta os escribas para saber das profecias que falavam ali do nascimento do rei dos judeus, e aí que existe a profecia de Miqueias, que esse futuro rei dos judeus nasceria em Belém. Então ele manda os guardas para Belém para assassinar todas as crianças de 0 a 2 anos, né, para já acabar com esse rival aí ao trono dos judeus, né? E essa narrativa, ela só existe no Evangelho de Mateus. Não existe nenhum dos outros evangelhos, não existe nenhum historiador que fale dessa matança das crianças inocentes em Belém, né? É uma narrativa totalmente mítica, não existe ossos na arqueologia, não existe autores, não existe nada que fale dessa narrativa de matança dos inocentes. Inclusive, nenhum dos outros evangelhos fala nem de rei magos, nem de matança dos inocentes, nem nada. E que os autores dizem que, na verdade, essa narrativa de Mateus é uma tentativa de apresentar Jesus como sendo o novo Moisés. Por quê? Na narrativa do Êxodo, do nascimento de Moisés, o faraó também, né, mandou que assassinasse todos os meninos, né, todos os varões, porque existia ali também um temor que ali entre os hebreus nascesse um ser diferente que fosse líder ali do povo. Então, assim, Mateus ele pega vários elementos ali de Moisés, ou seja, Moisés foi para o Egito, né? Jesus, quando nasce, os pais dele também fogem para o Egito, né, com medo de serem encontrados pelo rei Herodes, depois voltam. Moisés passa 40 anos no deserto. Jesus passa 40 dias no deserto. Jesus faz o sermão o sermão dos 10 mandamentos no Monte Horebe, ou Monte Sinai. Jesus faz o sermão da montanha, né, no Monte das Oliveiras. Então, existe ali vários paralelos, né? O Mateus, ele na verdade procura apresentar Jesus ali com esses paralelismos relacionados a Moisés. E na narrativa de Lucas, a família de Jesus está em Nazaré, ou seja, mora em Nazaré, e aí o anjo Gabriel visita Maria e diz que ela vai ter um filho, tal, concebido pelo Espírito Santo, tal. E José, ele tem que sair de Nazaré para ir para Belém, porque tinha um censo, né, do Império Romano que os cidadãos tinham que voltar à cidade de origem, onde sua família teria propriedades, para se alistar nesse censo para os romanos calcularem a tributação, né? Agora,
historicamente, o que a gente tem ali de censo que aconteceu foi um censo de Quirino, que era o procônsul da Síria, né, o governador da Síria, que ele realizou o censo ali por volta do ano 6, né, 6 depois de Cristo. Né? Então, sobre esse censo existe documentação. Só que os romanos, eles eram muito inteligentes, eles não eram burros, eles eram muito inteligentes e eles costumavam documentar todas as suas ações, todas as suas ações governamentais, eles tinham essa documentação. E aí, pergunto a vocês, que sentido faria um camarada sair da cidade que ele mora para viajar não sei quantos quilômetros de cavalo para se alistar em cidade que os familiares deles teriam nascido para ser cobrada a tributação? Isso não tem o menor sentido. Isso, ao invés de facilitar a arrecadação de impostos, dificultaria, porque a pessoa, para suportar um calor de 50 graus, 60 graus, fazendo uma viagem de dias de camelo, a pessoa poderia morrer, ser assaltada. Então não tinha o menor sentido que a pessoa fosse obrigada a se deslocar para ir participar do censo, né? Então, o censo era realizado na cidade onde a pessoa estava morando, ou seja, o José não teria a menor necessidade de se deslocar a Belém para se alistar no censo, né? Isso daí não existe nenhuma documentação romana e é algo totalmente desproposital. Mas o que acontece? O censo é uma forma de Lucas justificar o nascimento de Jesus em Belém. Por quê? Porque as profecias messiânicas diziam que o Messias nasceria em Belém e seria descendente do rei Davi, né? Então, as profecias messiânicas de Isaías, Jeremias, do próprio Miqueias, de vários outros profetas, todos ligam, né, a questão do Messias viria da descendência de Davi, porque lá em Reis, Deus, Yahvé, faz uma promessa para Davi de uma monarquia perpétua, ou seja, os reis seriam sempre da descendência de Davi. Então, para justificar que, olha, Jesus é o Messias prometido, olha ele cumprindo a profecia de Miqueias, ó, ele nasceu em Belém, então ele procura armar ali toda uma história ali para atingir esse fim, mas na verdade não tem o menor sentido. Jesus não nasceu em Belém, né? Nasceu em Nazaré. Na narrativa de Mateus, ele não fala aí dessa viagem que os pais de Jesus teriam feito de Nazaré a Belém, né? Em Mateus ele já coloca Jesus já estando lá em Belém, já nascendo em Belém. E em Mateus, Jesus tem a visita dos reis magos. Já em Lucas, não tem visita dos reis magos, tem pastores ali da região que visitam Jesus, né? Em Mateus, a família de Jesus pega ele e eles fogem para o Egito com medo, né, da investida do rei Herodes. Em Lucas, não tem perseguição de inocentes, não tem matança das crianças pelo rei Herodes nem nada. Tem ali a visita dos pastores e em seguida a família de Jesus leva ele para Jerusalém para ele ser circuncidado no templo, né? Que é assim, os judeus, quando nasce uma criança judia, no 7º dia, né, no 8º dia, ela é circuncisada, ou seja, o corte do prepúcio, porque é um sinal da aliança, né, com o Yahvé. E a outra questão também, outra diferença entre os dois, é da cronologia, porque Mateus situa Jesus no tempo do rei Herodes. O rei Herodes morreu ali por volta do ano 4 a.C., então Jesus teria nascido nessa época. Já em Lucas, como Lucas localiza o nascimento de Jesus ali na época do censo de Quirino, se sabe pela história que o censo de Quirino ocorreu no ano 6º depois de Cristo. Então, entre Mateus e Lucas existiria ali, né, 10 anos de diferença entre o nascimento de Jesus em Mateus e em Lucas. Então,
de fato existem várias discrepâncias, né? Então é meio altamente complicado tirar certezas históricas do Novo Testamento. Lógico que existem narrativas ali que são narradas no Novo Testamento que existe comprovação da arqueologia, mas nem todos os fatos narrados pelos evangelhos têm uma fundamentação histórica e nem todos os personagens que são narrados também têm uma existência histórica comprovada, né? Então, por exemplo, Pilatos existe uma comprovação de que ele existiu, existe um achado arqueológico lá que a placa falando ali de Pilatos, que é uma prova arqueológica que ele existiu. O sumo sacerdote Caifás também tem o ossuário de Caifás. O rei Herodes também é atestado pela arqueologia. Já personagens assim como José de Arimateia, que fazem ali mais parte de uma narrativa literária, ficcional, ou mesmo o próprio personagem Judas, que os historiadores questionam se realmente teria existido, ou se essa confecção do personagem Judas seria uma forma de identificar Judas ao povo judeu, para dizer que o povo judeu que traiu Jesus, toda essa questão assim mais teológica do que histórica, né? Mas uma outra questão também, né? Que o Natal ele foi criado como essa tradição do nascimento de Jesus, mas primeiro ponto que assim, a gente tem que deixar claro, né? E peço desculpas se eu estiver sendo muito árido, mas na verdade, gente, o que nós temos de certezas históricas sobre o nascimento de Jesus, quais informações que a gente tem? Nenhuma, nós não temos achados arqueológicos que comprovem a trajetória de Jesus, não temos narrativa dos outros historiadores. O que a gente sabe sobre Jesus são sombras, né? São elementos ali que a gente faz ali um cruzamento ali da cultura de Israel com o que a gente consegue extrair do Novo Testamento para pensar em como seria esse Jesus histórico. Mas, na verdade, a gente não tem documentação nenhuma que comprove como foi o nascimento de Jesus e quando foi, né? Então, já começa essa confusão de que a tradição procura colocar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Então, em primeiro lugar, que não existe nada na Bíblia que fale do dia do nascimento de Jesus. Nós não temos a menor ideia, né? Primeiro porque assim, 25 de dezembro, né, ou seja, o mês de dezembro em Israel é um inverno tenebroso, é muito, muito frio. Então, se a gente pega a narrativa de Lucas, que ele fala lá que Jesus nasceu na manjedoura, que os animais eles eram levados para pastorear durante a noite, isso daí só é possível acontecer no verão, né? Ou seja, os pastores só levam as ovelhas e os animais para o pastoreio à noite quando está muito calor, né? E para Jesus estar ali numa manjedoura tem que realmente estar um tempo quente. Então, esse clima de calor jamais poderia ser em dezembro, né? Em dezembro, o frio é de lascar, e se Jesus nascesse numa manjedoura em dezembro, ele morreria congelado, porque o frio é extremamente forte, não é? Então, primeira questão que a gente tem aí é que, de fato, se Jesus nasceu e existiu, não foi em dezembro, né? Como foi criado essa questão da festividade no dia 25 de dezembro? Isso daí é uma criação do século V, pelo Papa Júlio I e o Papa Libério. Foram eles que formalizaram o dia 25 como aniversário de Jesus. Por quê? Porque o Império Romano, a partir de Constantino, do imperador Constantino, no século IV,
abraçou o cristianismo com finalidades políticas, né? E no século IV o imperador Teodósio oficializou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E isso tudo tinha finalidades o quê? Políticas, porque o paganismo, politeísmo que existia em Roma estava causando uma fragmentação política, porque ali no período antes de Constantino existia a tetrarquia. O que era a tetrarquia? O Império Romano era dividido entre 4 imperadores, né? Então, a divisão entre 4 imperadores, ou seja, 2 Césares e 2 Augustos. Isso estava gerando um conflito, né, em relação à questão do poder dos imperadores, e isso gerou uma guerra civil entre esses imperadores. Então, o que a gente sabe ali, que existiu a guerra entre Magêncio e Constantino, né? E o Constantino ele teria tido um sonho, que ele sonhou com a cruz, aí ele pintou a cruz queimando em fogo nos escudos dos seus soldados, ele teria vencido a guerra. E quando Constantino ele venceu essa guerra, então ele teria se convertido, atribuindo que aquilo foi uma mensagem, né, de Deus para que ele se convertesse ao cristianismo. Essa história, né, muitos historiadores duvidam que essa seja real, né, a real motivação do Constantino ter se convertido. Muitos afirmam que, na verdade, o Império Romano estava totalmente fragmentado politicamente por causa da tetrarquia, e quando você tem um império que tem várias divisões políticas, é muito mais difícil para você governar. Então, quando você institui o monoteísmo, isso já aconteceu com várias sociedades, vários momentos. O próprio reino de Judá em Israel, com o rei Josias, que ele queria implantar uma reforma religiosa ali, praticamente obrigando o monoteísmo, assim como fez também o faraó Akhenaton. Então essas reformas monoteístas têm o sentido o quê? De você criar uma unidade religiosa para fortalecer a unidade política, ou seja, são finalidades políticas, né? Então Constantino teria abraçado o cristianismo com essa finalidade de melhor controlar politicamente, né, a população do Império Romano. E como vocês sabem, né, como eu já falei, a cultura greco-romana, a cultura helenística que vigorava no Império Romano, é uma cultura pagã, uma cultura extremamente politeístas. Então, as festas pagãs romanas já eram tradicionais, festas aos deuses pagãos. E no dia 25 de dezembro já existia uma festa tradicional, que era a festa do solstício de inverno, que é aquele dia em que o dia é mais curto, né? Então, era comemorada ali a morte e o renascimento de deuses, né? Então, essas festas eram chamadas das Saturnálias, né? Que são festas destinadas às divindades solares, né? O aniversário do deus Mitras, que também é um deus solar que era muito cultuado ali em Roma. Então, essas divindades solares da cultura greco-romana, Apolo, Hélio, Mitras, vários outros deuses aí relacionados à questão do Sol, Jesus ele foi assimilado na cultura romana quando partiu aí para esse lado da divinização de Jesus. Jesus foi muito associado a essas divindades solares, tanto que você vai ver em iconografias, né,